Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 51 e 56 e 57, que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte pergunta: do que estamos nos alimentando espiritualmente? Do que estamos saciando a nossa fome? Será que estamos levando esse entendimento a uma simples interpretação teológica? Como se o fato de ler a palavra sem entendimento e revelação fosse gerar algo em nós? Ou o fato de estarmos diariamente lendo e ouvindo pregações, isso nos levará a um crescimento espiritual pelo fato de estarmos nos alimentando corretamente? Foi isso que o Senhor nos ensinou? Assim como o alimento físico pode gerar vida ou destruição em nosso corpo, o alimento da alma e do espírito também define o nosso resultado. Jesus disse que quem se alimenta dele, por ele vive. Onde você tem colocado o seu foco, a sua atenção? Com quem você tem se relacionado? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz e pensa, ou o que diz? Você tem se alimentado do quê? Quais são os hábitos que ocupam a maior parte do seu tempo? Estas são perguntas que todos nós precisamos fazer para ter um diagnóstico sobre o que tem nos preenchido por dentro. As tarefas são tantas, os estímulos são tantos, as informações são tantas, que temos dificuldade de parar e eleger prioridades, mas isso é vital para nós. O inimigo sempre procurará brechas para empurrar o seu lixo para nós, seja através de notícias, circunstâncias, aplicativos, conversas, redes sociais ou até mesmo pessoas. Mas as brechas são abertas por nós, a partir do momento que deixamos nossa caixa de recebimento aberta e exposta às ideias deste mundo. E ao fazermos isso, estamos evidenciando aquilo que foi dito por Paulo na igreja de Corinto, descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Quando não aceitamos o crescimento e queremos viver sobre o nosso prisma de realidade, mesmo recebendo algo novo do Senhor diariamente, vemos acontecer algo que foi descrito na carta aos Hebreus, e isso nos revela aquilo que temos que pensar. Observe o texto descrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14, que nos diz: Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto para ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Quando não aceita o crescimento dado pelo Senhor através do Espírito Santo, se apresenta a imaturidade. As crianças no entendimento, bebês espirituais e algumas atitudes são vistas como a incapacidade em se aprofundar na palavra, pois consegue apenas entender as verdades mais simples, o leite. A instabilidade na fé é levado pelos ventos de doutrinas.
O desinteresse pelas coisas espirituais encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. O temperamento sensível e egoísta ofende-se facilmente e quer tudo do seu jeito. E a falta de frutificação é apenas espectador e não participante na igreja em que está e tem comunhão. Podemos afirmar que tais atitudes geram uma indisposição espiritual, uma insuficiência no crescimento, a inexperiência na palavra e leva-os a uma infantilidade espiritual, cujo isso são sintomas de fraqueza espiritual. Precisa-se urgente mudar a dieta, pois não podemos esquecer daquilo que nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, sobre esse assunto. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A ordem agora é crescer. Você concorda com o ditado popular, você é o que come? Na vida espiritual, isso é uma verdade importante. Para ficar espiritualmente saudável, é necessário cuidar bem da alimentação. O seu crescimento depende do seu desejo pelo alimento sólido encontrado na palavra. Cresça diariamente, em todos os aspectos da vida e em todas as boas coisas. Pois assim, tendo essa compreensão, isso nos leva à maturidade espiritual, nos faz ter experiência e nos dá discernimento para todas as coisas que formos colocar às nossas mãos. Pois o alimento sólido, revelado pelo Espírito Santo, nos dá certeza de caminharmos sobre um crescimento constante e abundante na presença do Senhor. Quero concluir dizendo, agora você responda, você prefere o leite ou o alimento sólido? Qual é o mais nutritivo? Você é quem define as suas prioridades. Dê o seu melhor e separe tempo para Deus sempre. Posicione-se sobre os seus pensamentos, suas atitudes, suas necessidades e o que quer ser saciado. Não seja passivo, mas peça discernimento a Deus sobre eles e descarte todos os alimentos que têm cara de coisa boa, mas vão danificar seu crescimento e te tirar do propósito, pois o inimigo é muito astuto para te tirar do caminho. Vigie. Quando você se alimenta da palavra de Deus, fica cheio de vida e sua decisão se torna clara e objetiva. Não permita mais ser iludido por correntes e ventos de avivamento, mas deixe o Senhor te revelar hoje quem você se tornou nele através de sua palavra. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida, somos gratos. Gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Ainda que muitas vezes os nossos olhos, eles queiram desejar, Pai, coisas que não vão nos alimentar, mas muitas vezes nos danificar. Perdoa-nos, ó Pai, e nos dê o alimento sólido, nos dê a revelação da sua palavra, nos dê a certeza daquilo que nós temos que fazer e como fazer, porque é dessa maneira que o Senhor quer. Há tempo, sim, para todas as coisas. Então, chegou o tempo de nós crescermos, Pai, e sermos cada vez mais cheios da sua presença, da sua graça e da sua glória. Somos gratos a Ti, que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer e a sua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, faltar o pão na mesa deste teu filho, antes revele a abundância que já é necessária para ele poder receber aquilo que o Senhor preparou para ele neste dia. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar e todos os nossos sentidos para que sejam tudo feito para louvor da sua glória. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos. E assim, Senhor, oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.